melhor de Deus pra você. Editorial Vento Sul, levando vida pra você. Então vamos compartilhar um pouquinho sobre o nosso lançamento, né, na editora, que chegou essa semana, o livro físico, que é o Descortinando o Verbo. E eu gostaria hoje de falar um pouquinho sobre esse livro, né? Então ele tem a versão e-book no site, que tem a facilidade, né, que qualquer pessoa pode entrar, comprar, e em 5, 10 minutos já está com o material. E tem também o livro físico que já está aqui no nosso estoque, mas daí depende do frete, né, para chegar leva alguns dias. Então esse livro, Descortinando o Verbo, ele é a Escola Ministerial de Mestre. Então quem é o mestre? Nós sabemos lá em Efésios, né, diz na palavra que Deus usa 5 ministérios para edificar a igreja. E um desses ministérios é o ministério de mestre. Então, os mestres são pessoas que nascem com a habilidade do ensino. Então, geralmente, os nossos professores naturais, né, nas escolas que a gente estudou, eles eram mestres naturais, pessoas que nasceram com dom de ensino e que têm facilidade de compreender um assunto e transmitir para outros. Na igreja, o mestre é aquele irmão, aquela irmã que gosta de estudar as escrituras com profundidade, que faz estudos dos livros da Bíblia, que quer entender, né, quem é que foi Jeremias, quem é que foi Ezequiel, que época que viveu, que vai lá, pega a escola do reino, anota, estuda, faz desenhinho, esquemas, né, que assiste a mensagem de edificação e consegue dizer, olha, na mensagem de terça foi falado tal palavra, assim, assim, e consegue falar de uma forma que qualquer pessoa entende. Então, esse é o mestre. E esse livro, Descortinando o Verbo, ele fala como que deve ser esse trabalho do mestre na vida da igreja hoje. E ele traz bem claro que o trabalho do mestre hoje na igreja é o regar do grupo familiar. Amém. Né? Então, nós sabemos que o ano passado Deus trouxe a modificação da agenda do grupo familiar para nós, trazendo essa novidade do regar ali. Né, que é o que? É pegar os assuntos das mensagens de edificação da semana e compartilhar no grupo de maneira que tanto uma pessoa que está ali no grupo já que congrega há 20 anos, como uma pessoa que chegou no grupo hoje, ela possa extrair um princípio de Deus para regrar a vida dela por aquilo que ela está ouvindo. E quem é que tem essa habilidade de fazer isso? São os mestres, né? São os irmãos que têm esse dom de ouvir a mensagem, de pegar o conteúdo, extrair o tema que Deus está falando em cada mensagem e trazer ali no grupo familiar de forma que todos tomem conhecimento do que Deus está falando. Então, esse livro, a gente, assim, logo que olha ali a capa, né? Uma pessoa ali com a Bíblia e dicionário e material da editora estudando, né? Então, quem é mestre, olha aquela capa e já se sente atraído, porque os mestres são pessoas assim, que quando vão assistir uma mensagem, eles têm caderno, eles têm Bíblia, e aí eles têm um material, daí eles lembram de outro material, eles pegam outro material para ver aquele assunto a fundo, eles vão na TV por assinatura e vão lá pesquisar mais sobre aquele assunto para entender com detalhes o que está sendo falado. Agora tem no caso também, você pode estar ouvindo eu falar e, mas eu não sou mestre, né? Por exemplo, o evangelista, ele não gosta disso, ele não tem paciência de sentar, de anotar, de pesquisar, de estudar. Mas o livro fala sobre o regar do grupo. E às vezes eu sou líder de grupo, meu ministério não é de mestre, mas eu tenho que fazer o regar no meu grupo. Eu tenho que cumprir essa parte da agenda, de ter a minha disciplina, de acessar as mensagens da semana, anotar, né, o culto mundial falou sobre tal palavra e o tema principal, né, foi esse. O Café com Cristo falou sobre tal palavra, o tema principal que Deus falou foi esse. Então, eu sou líder de grupo, eu preciso fazer isso durante a semana. Então, não importa se o meu dom é evangelista, se o meu ministério é profeta, né? Não é mestre. Mas eu preciso acessar o Descortinando o Verbo, porque ele vai me dar dicas de como aperfeiçoar o meu regar no grupo. Porque nesse livro fala, por exemplo, sobre o princípio da ordem, que é um princípio divino e que é o primeiro princípio que Deus fez lá em Gênesis, diz que a terra estava sem forma e vazia, e Deus organizou tudo de novo. Né? Ele foi falando e as coisas foram se organizando, cada uma indo para o seu lugar. E o livro Descortinando o Verbo, ele fala sobre o princípio da ordem, que a gente precisa ter essa ordem quando a gente acessa a mesa do Senhor, de a gente ter essa disciplina de anotar os conteúdos, de anotar as palavras, de anotar os temas para poder levar adiante. Senão o grupo
fica aquele compartilhar de palavras perdidas e aí a pessoa não entende o que Deus está falando na semana. Amém. E aí eu sempre compartilho, né, que as mensagens da semana são como um professor que dá o conteúdo e logo ele vai mandar a prova, né? E a gente tem vivido isso com realidade, a gente tem visto que Deus tem falado com a gente e logo ele já nos coloca na prática daquilo que ele está falando. Então, a gente precisa saber o que ele está falando e aprender o conteúdo. E o Regar é que vai fazer isso na gente. E o livro Descortinando o Verbo, ele fala sobre como eu ouvi uma mensagem e extrair dela a essência para eu falar no meu grupo. Então, independente se você não se identificou, né? Porque o mestre logo já vai se identificar com esse livro e vai atrás. Agora, se você tem outro ministério, mas você é líder de grupo familiar, você precisa acessar o Descortinando o Verbo, porque ali você vai ter dicas práticas de como assistir as mensagens da semana e conseguir colocar ela no papel e como transmitir ela para que qualquer pessoa no grupo consiga entender o que Deus está falando. Também tem outro tema muito importante nesse livro, Descortinando o Verbo, que é sobre a consciência da vida e a consciência do corpo. Então, a gente teve agora o seminário, né, Encarnação, Intensificação e Glorificação, que falou muito sobre a consciência da vida. E agora as nossas orações, né, o primeiro alvo ali desses 7 dias é orar pela unidade do corpo. Então, a gente precisa da consciência da vida e precisa da consciência do corpo. E a gente fica ouvindo, consciência da vida, consciência do corpo. O que que é isso? Esse livro explica exatamente o que que é consciência da vida, o que é consciência do corpo, como eu produzo isso em mim, coopero com Deus para produzir isso em mim. Também tem outro tema, né, que foi falado essa semana sobre o espírito de Jezabel, né, nas mensagens de edificação. E o livro traz as 2 maneiras que Jezabel age, né? Que é o bem e o mal, Jezabem e Jezamal. Tem um título do livro que se chama Jezabem e Jezamal, para que a gente possa discernir na nossa vida quando que esse espírito está agindo, seja pelo lado do bem ou lado do mal. No Descortinando o Verbo também tem dicas de como eu fazer a minha consagração, né? Como mestre, como líder de grupo que vai fazer o Regar, como que eu vou fazer os estudos sistemáticos da Bíblia para eu conseguir passar para as pessoas de maneira mais simples. Então, ali no livro, ele tem o passo a passo, ele tem indicação de material sobre assuntos também, para que você possa aprofundar o conteúdo, né? Então, é um livro que veio na hora certa para a gente, porque teve o 2 cultos mundial atrás, Deus falou sobre o apacentamento ser feito pela mesa, né? E do rebanho curado, que é a escola de pastores, e que a gente precisa adequar o apacentamento. E agora veio Descortinando o Verbo, para adequar o Regar, que é parte desse apacentamento, né? Editora Vento Sul, o melhor de Deus pra você. Editora Vento Sul, levando vida pra você.